Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, permita nesse momento, Senhor, que sejamos amparados pelos benfeitores espirituais, que possam nos trazer a luz do entendimento, para que possamos, Senhor, crescermos moralmente, merecermos um mundo melhor e transformarmos este mundo interior, Senhor, em luz, em amor, em paz, com sabedoria. Que a luz do seu amor, Senhor, se faça presente, nos fortalecendo, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Vamos estudar hoje de um livro de André Luiz, que é Entre o Céu e a Terra, o capítulo 1, Em torno da prece. Nós vamos ver que esse capítulo do livro Entre o Céu e a Terra, ele é muito interessante, porque a orientação desse amigo espiritual, desse mentor espiritual do Clarencio, ele vem nos mostrar quão grande é a prece, quão é tão importante nós orarmos. Não tem hora, não tem momento, não tem horário, não tem nada. Você ora. É uma ligação com o Criador. Então, no Templo de Socorro, Clarencio, que é esse mentor espiritual, comentava a sublimidade da prece. Quando nós oramos, esse desejo manancial de poder é grandioso, porque nós, quando elevamos o pensamento a Deus, sai de nós um fluido de amor, que nós vamos em contato com o Pai. A mesma coisa quando nós oramos, ou quando nós pensamos em um ser que nós amamos, nós emitimos essa energia. E essa energia vai ao Criador. Então, esse nosso desejo, ele se torna uma força, um fluido que ultrapassa a barreira da nossa casa, que ultrapassa a barreira do universo e vai ao Criador. A prece, ela pode ser feita para todos os reinos e para todas as leis. A prece não é exclusiva desta ou daquela religião, desta ou daquela doutrina. Não. Todos oram. Cada um ora da sua forma, do seu jeito. Todos se ligam a Deus por todos os meios. Todos somos amparados. Então, todos os reinos, na sua grandeza, oram ao Criador, vibram ao Criador. E essa vibração chega em gratidão ao Pai. A lei, essa grande lei de Deus, manifesta-se a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que serve. Porque os espíritos bondosos, os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, espíritos superiores, todas essas falanges de espíritos que estão à nossa volta, o nosso anjo guardião, os nossos espíritos protetores, todos servem de agentes. Todos têm uma hierarquia. Quando nós oramos ao nosso anjo guardião, essa prece, ela passa dos protetores ao anjo guardião, do anjo guardião para um outro espírito, e assim, esse comando hierárquico, essa organização desses espíritos que zelam pela ordem e pela justiça em todos os âmbitos da natureza, do microcosmo ao macrocosmo.
Não existe nada que impeça que a prece possa ser ouvida a Deus. Nós vivemos nesse hálito divino. E quando oramos em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Ou seja, nós oramos e o nosso anjo da guarda leva essa prece aos comandos maiores, a toda essa hierarquia, essa organização, e a prece chega ao Criador. Os espíritos colocam esse grande caminho que às vezes nós recusamos. Nós podemos estarmos aonde for, podemos estar dentro da terra, em qualquer local, presos em qualquer local. Se orarmos, as nossas preces serão ouvidas. Elas serão recebidas por Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, ele tem esse sopro criador, esse fluxo e refluxo. Nós elevamos o pensamento e pedimos ao Criador. A nossa prece vai até ele e volta. Através de seres incontáveis, de espíritos hierárquicos, dos anjos, dos arcanjos, dos espíritos superiores, dos espíritos sábios, prudentes, e tudo aquilo que nós precisamos, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude. Então, aquele mais simples ser, quando ora, essa prece será ouvida na simplicidade do seu coração, daquilo que ele emite a Deus, daquilo que ele eleva ao Criador. Os espíritos nos colocam que é aquele mais simples, que está à beira de um casebre, que ao levantar, ele vai até a sua porta do seu casebre e eleva o pensamento a Deus e agradece. Um simples obrigado ao Criador pelo sol, pelo ar, pela água, pelo alimento, pela vida. E essa prece é ouvida. Aquele que cultiva e ora para o crescimento daquilo que ele está, seja do milho, da soja, seja dos animais, na simplicidade, as suas preces são ouvidas, são levadas ao Criador. Então, oremos por nós, oremos por aqueles que estão ao nosso lado. A prece, ela modifica a energia, e essa energia divina vem de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Então, a energia divina, ela vem de acordo com aquilo que você precisa. Deus sabe muito mais do que nós, do que precisamos. Às vezes, nós oramos, pedimos muito, e ele nos dá o necessário. Porque se der muito, nós podemos errar, falir. Então, essa energia divina, ela vem de acordo com o nosso meio, com a nossa evolução, com a nossa necessidade. Cada degrau da vida está superlotado de milhões de criaturas que ouvem, que oram, que trabalham junto ao Criador. Nós somos ainda seres pequeninos. Nós somos um grão de areia no oceano. Um grão de areia, grãozinho. Mas à nossa volta existem milhões de criaturas. E esse Criador,
E essa inteligência suprema, ela está cada vez mais auxiliando, amparando, dando todo o amparo, criando. Então, em torno da prece, qualquer que seja, é ação provocando a reação que ele corresponde. Se eu peço, eu recebo. Se eu não peço, eu não recebo. Tudo conforme a natureza. Tudo conforme. Se paira na região em que foi emitida, elevada, recebendo a resposta imediata ou remota. Quer dizer, aonde eu estiver, segundo as finalidades a que se destina. Se eu peço para mim, para a cura do meu corpo físico, para que eu possa me restabelecer, Deus enviará espíritos benfeitores para me auxiliar, para me orientar, para me instruir. Tudo é dado de acordo com as nossas necessidades. Tudo é dado. Não adianta pedir a riqueza, se a riqueza vai ser a sua queda. Não adianta você pedir o mal, porque Deus não dá o mal. Mas você vai sofrer as consequências do mal que você emitiu, do mal que você fez. Somos responsáveis por aquilo que pedimos. Deus não vai nos dar pedra se estamos com fome. Deus é Pai. O que nós temos é que tomarmos cuidado com os nossos desejos, com as nossas ações, com aquilo que nós pedimos, que podem nos prejudicar. Porque quando oramos a Deus e pedimos coisas boas, dignas, honestas, receberemos essas mesmas energias pelos espíritos bondosos. Mas quando nós oramos e nós não estamos ligados a Deus, mas estamos nos ligando a espíritos maus, espíritos imperfeitos, espíritos impuros, espíritos brincalhões, espíritos realmente que querem nos levar à queda, esse vai ser o nosso caos. Então, os nossos desejos banais encontram realizações próximas na própria esfera em que surgem. Ou seja, se eu penso mal e eu me envolvo nesse mal, eu vou receber mal. Quando estivermos à frente de propósitos malignos, eu vou receber essas energias. Porque o que eu não posso parar de analisar é o seguinte: tudo aquilo que eu penso, eu crio. Tudo aquilo que eu crio, eu me envolvo. Sou eu que me envolvo. É como se eu estivesse numa carvoaria, mexendo com carvão. Se eu estou fora, eu não me envolvo naquilo. Mas se eu começo a mexer com o carvão, um dia, uma semana, um ano, aquilo vai ficar impregnado no meu corpo físico, nas minhas roupas, nas minhas mãos, no meu cabelo. É a mesma coisa de eu pensar coisas ruins, coisas malignas. Eu vou me envolver. Por isso a necessidade de a gente controlar os nossos pensamentos. Porque quando eu penso, eu crio, eu falo, eu realizo, eu envio. E se o outro estiver numa vibração mais alta, é certeza absoluta que eu vou receber de volta. E aí eu vou sofrer consequências. O meu perispírito já está sujo, já está ali lameado, encarvorado com aquela sujeira, com aquele óleo grosso do mal. O meu duplo etéreo vai absorver. E ele vai ficar pesado. E ele tem que expurgar. E vai expurgar para o corpo físico. Aonde a doença vem, aonde o câncer vem,
Aonde vem todos os males, as infecções, os vírus, as bactérias, os miasmas, as formas deletéricas ficam ali impregnadas. Quando alguém nutre o desejo de perpetrar, ou seja, cometer, praticar ato moralmente inaceitável, um crime, um delito, um mal que a pessoa for fazer, ela se envolve. E essa falta, a falta dos 10 mandamentos, quando nós evocamos esses espíritos malignos, essas coisas ruins, essas forças inferiores, e mobilizamos recursos pelos quais nós temos que nos responsabilizar. Não adianta eu colocar a culpa no outro. Se eu fiz, se eu pensei, se eu traí, se eu provoquei, e tirar o meu da reta. Para Deus, nós podemos mentir para todo mundo, mas para Ele não. E nem para a nossa consciência. Por isso que a lei está escrita na nossa consciência, na nossa alma, está ali. A responsabilidade dos nossos atos. Ele nos deu a oportunidade de orarmos, de modificarmos. Muitas vezes, descemos as desvairadas vibrações da cólera ou dos vícios. Nós sabemos. Nós somos imperfeitos ainda. Nós tentamos seguir o caminho reto, mas às vezes nós nos desvirtuamos pelos nossos vícios, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela luxúria, pela ganância, pela corrupção, pela cólera, pelo ódio, pela raiva. Aquilo assola dentro de nós. É isso que nós devemos trabalhar. É isso que nós devemos mudar, arrancar, amenizar. Porque esses vícios é fácil cairmos no enredo do crime, desse poço do crime, onde nós nos amarramos, nos comprometemos, nos envolvemos com essas energias. Por isso que é difícil, às vezes, o ser humano, ele mudar. Mas quando ele tem a vontade, ele muda. É aquele que está sujo e ele quer tomar um banho, e ele toma um banho, 2 banhos, 10 banhos, até ele se sentir bem. É nesse banho que a gente tira a nossa casca dura, os nossos erros, os nossos vícios. E quando nos envolvemos nesses desejos banais, às vezes carnais, essas furnas nos ligam de imediato a mentes estagnadas na ignorância, onde nós atraímos os nossos obsessores, os nossos subjugadores, os fascinadores, aqueles que nos cobram, aqueles que querem a nossa queda. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Se eu vibro amor, eu me envolvo em energias de amor. Se eu vibro o ódio, a raiva, o ciúme, a cólera, eu me envolvo, eu me intoxico de energias maléficas. Por isso que quando eu me deixo envolver por essas energias, a doença, ela vem. Ela assola, ela não pede licença, porque nós nos intoxicamos. O nosso coração, o nosso rim, o nosso pulmão, o nosso fígado, nosso estômago. É como se nós dessemos rajadas de fluidos maléficos. Nos intoxicamos com essas energias. E o corpo físico reage dizendo, você errou, olha aqui, meu coração não aguenta, meu pulmão não aguenta, meu rim não aguenta. Acorda, desperta. Ele reage. Nós precisamos apanhar dessas energias para acordar, para despertar. Então, nós temos que analisar as nossas escolhas. A direção delas
permanece e afeta a nossa responsabilidade. Em qualquer problema ou situação do caminho, qualquer, você esteja fazendo um ato bom, você é responsável. Se você entrar por um caminho errado, você é responsável. Nosso pensamento voará, atraindo e formando a realização do que nos propomos atingir. Se eu quero um estudo, se eu quero o meu aprimoramento, a minha reforma, e eu vou me evangelizar interiormente, não vou evangelizar os outros, eu vou começar comigo, eu terei respostas aqui. Mas se eu quiser outro caminho, eu vou encontrar respostas também. Todos os passos que nós dermos, nós seremos responsáveis. Então, é importante a gente analisar. Em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Tudo aquilo que você pensar, tudo aquilo que você quiser, tudo aquilo que você planejou, arquitetou, de bem ou de mal, volta para você, volta para nós. O mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo. Por mais que a gente dê volta, nós ficamos ali, engatinhando, nos escorregando naquela lama do mal, nos alimentando, nos envolvendo nas energias maléficas. Se é o bem, é a mesma coisa. Nós vamos nos sentir bem, nós seremos libertos. A luz, a claridade, a caminho. E é isso que nós devemos nos colocar. O homem é responsável por tudo que ele faz. Todos somos senhores de nossas criações. Tudo que nós criarmos, somos responsáveis. Ao mesmo tempo, somos também escravos infortunados ou felizes tutelados. Se eu crio o bem, eu vou receber toda a energia do bem. Se eu dou o bem, isso virá de encontro a mim. Se eu vibro mal, eu crio, eu vou receber o mal. Não adianta chorar, não adianta ficar lamentando. Não adianta. Ou você muda, ou muda, ou muda. Não tem outro caminho. É você que escolhe. Somos nós que escolhemos. A vida, nós somos responsáveis por ela. Nós pedimos essa oportunidade. Nós clamamos a misericórdia divina para reencarnar. Então, são nossas escolhas. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. Eu pedi, eu comprei, eu pago. Seja certo ou seja errado. E eu tenho que ser responsável por tudo aquilo que eu fizer. Então, o espírita tem consciência disso. E ele tem que ter a responsabilidade. E essa responsabilidade é princípio divino que ninguém pode fugir. A lei de Deus é para todos. E o espírita tem consciência disso. O cristão tem consciência disso. Quando Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo, ele já está dizendo, o que você fizer ao próximo, você é responsável e você vai receber isto. Se você amar, vem o amor. Se você odiar, vai vir o ódio. Se você der o pão se multiplicará. Mas se você der pedra, a pedra retornará para você multiplicada. Então, médium, tome consciência. A vida está ótima, está boa, está maravilhosa. Material, espiritual, profissional, financeira, lindo, maravilhoso. Então, tem um tempinho para você. Olhe para dentro de você. Cresça interiormente. Olha onde estão as suas ervas daninhas. Olha onde estão os espinhos. As raízes
que estão te prejudicando, os troncos que estão impedindo você de semear o amor, a paz, a alegria, a felicidade, a bondade, a beleza, a prosperidade, e comece a arrancar. Esse é o nosso papel, essa é a nossa obrigação, como cristãos, como filhos de Deus. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Então, busque na oração a sua cura. Busque Deus. Busque esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Busque a luz divina do Criador. Busque Deus. Peça a Ele. Peça. Pedi e obtereis. Batei, abrir-vos-á. Que Deus possa nos abençoar, nos iluminar, agora e para todo e todo sempre.